Boa noite. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Aqui em Várzea Grande são exatamente 22 horas e 41 minutinhos. Eu, nesse final de semana, estive na cidade de Diamantino e preguei esta mesma palavra que estarei trazendo ao teu coração lá na Igreja Batista Fonte de Água Doce, presidida pelo pastor João Nazareno e sua esposa, pastora Angelita. Foi um final de semana muito gostoso. Foi assim um período muito bom, onde nós tivemos a oportunidade de matar a saudade, pregando ao ar livre, pregando nos lares. Na sexta-feira nós estivemos lá na cidade de Nobres, pregamos lá na frente da casa de uma irmã, onde o pastor João está começando o trabalho. E no sábado nós fomos ao presídio, ministramos a palavra do Senhor ao coração das detentas ali na cidade de Nortelândia, que fica em média de 45 quilômetros de Diamantino. Quando foi à noite, estive lá na casa da irmã Tassiana, missionária Tassiana. Logo em breve eu vou trazer aqui no meu canal o testemunho desta grande mulher. Nós estivemos ali na casa dela, ministramos sobre as revelações da Arca da Aliança. E quando foi à noite, nós estivemos lá na casa dela. Quando foi de manhã, no domingo, nós pregamos também lá na Igreja Fonte de Água Doce, e à noite estivemos lá ministrando esta palavra que quero trazer ao teu coração neste momento maravilhoso. Eu gostaria de convidar os amados, se você tiver bem perto de você aí uma Bíblia, você vai poder abrir comigo sua Bíblia em dois textos que nós estaremos usando como base da mensagem do Senhor, que vem subordinado ao tema, o epílogo da igreja, ou seja, o último capítulo da história da igreja na face da terra. Eu te convido em nome do Senhor Jesus a ouvir esta mensagem. Por favor, separe um tempo especial para você ouvi-la até o final, porque se você apenas iniciar, você não vai ter compreensão do grande recado de Deus para a igreja nesses últimos dias. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Webster, resido agora aqui na cidade de Várzea Grande e estou aqui na condição que eu até comuniquei ao pastor João. Agora eu não estou tendo um rebanho para cuidar, eu vou estar me envolvendo 100% no ministério da palavra e no ministério da oração, tá certo? Nós estaremos falando sobre esse assunto e eu quero convidar você a nos acompanhar aí com leituras bíblicas que nós estaremos fazendo no decorrer do estudo, para você compreender a grandeza do assunto que estaremos tratando agora. A primeira referência bíblica que eu gostaria de partilhar com vocês encontra-se no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 7. Aqui a palavra do Senhor diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações,
e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versículo 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E no capítulo 10, versículo 36 e 37 do livro de Hebreus, o livro de Hebreus declara assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Essa palavra está aqui no livro de Hebreus, e se você estiver acompanhando aí a leitura com a sua Bíblia, eu quero que você esteja sublinhando também, Hebreus, capítulo 10, versículo 36 e 37. Aqui na minha Bíblia, logo depois, eu vou estar sublinhando, também essa passagem, para que ela fique bem marcada no nosso coração. Então nós vamos estar estudando esta palavra, o epílogo da história da igreja, e eu gostaria de notificar a você que tudo, exatamente tudo possui começo, meio e fim. E muitas vezes, para nós entendermos o começo, entendermos o fim, a gente precisa muito, mas muito mesmo, de pegar e voltar lá no começo para a gente entender tudo, ok? Veja bem, quando o homem caiu, persuadido pela serpente, Deus não moveu nem mesmo uma palha para impedi-lo daquela loucura que ele fez. Mas depois da queda, não tendo ninguém maior do que ele por quem jurar, jurou o Senhor por si mesmo que redimiria o homem caído, redimiria a humanidade perdida. Então, quando o Senhor propôs em si mesmo redimir a humanidade, ele liberou uma palavra, e esta palavra, liberada pelo Senhor, se tornou a primeira promessa de um Redentor, a primeira promessa do Messias, a primeira promessa messiânica. E esta promessa, ela está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aqui, a palavra do Senhor diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Após a liberação desta bendita promessa, as nações passariam a viver uma forte expectativa da vinda de um Redentor. Por isso, Ageu vem e declara, dando ao Messias este nome, desejado das nações. O Senhor Jesus, ele se tornaria o desejado das nações. Todos os povos da terra chegaram ao conhecimento de que Deus prometera um Redentor, alguém que viria e restauraria a sorte dos homens de uma maneira maravilhosa. Queridos, é muito bom eu frisar isso aqui, falando sobre essa
promessa que foi feita lá em Gênesis 3,15, essa promessa do envio de um Messias, do envio de um Redentor, ela aconteceu na íntegra, quer dizer, aconteceu de maneira perfeita e maravilhosa. Lá, por exemplo, essa promessa feita, ela se cumpriu quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aquela promessa de Gênesis 3,15 cumpriu-se na íntegra. E hoje, nós vamos inclusive tratar do assunto dessa vinda eminente de Jesus que está tão próxima. Eu tenho falado com algumas pessoas que a vinda de Jesus está tão próxima que já dá para a gente sentir o bom perfume do Senhor. Lá no livro de Cantares, ele diz que ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron, e nós já podemos sentir a fragrância da sua presença, tá? A vinda de Jesus, meu querido, é mais certa do que esse ar que a gente respira, é mais certa do que tudo que você possa imaginar. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Eu amo este texto de Ageu 2, verso 7, que chama Jesus de o desejado das nações. O salmista Davi, ele disse assim como a corça suspira pelas correntes de água, a minha alma suspira por ti, ó Deus. As nações suspiram por esse Redentor. Nós vemos, a própria palavra diz que a própria criação, ela geme com desejos de ver esse grande dia acontecendo, que é o dia da vinda de Jesus. E nós vamos prosseguindo aqui, e eu gostaria de dizer, para entendimento nosso, que a eternidade foi interrompida com a queda. A partir de então, o tempo seria subdividido em dispensações. Eu quero que você aprenda comigo aqui o que é uma dispensação. Uma dispensação é um período probatório em que Deus prova o homem dentro de algumas circunstâncias, esperando do homem obediência, tá? Nós vamos falar logo mais aqui sobre as dispensações, mas isso, essa compreensão de que Deus, ele subdivide o tempo em dispensações, isso tudo é para facilitar a compreensão humana de como Deus trabalha para administrar cada época dentro do plano da redenção. O plano da redenção, ele está em plena execução. Jesus não voltou ainda, porque ainda tem algo a se cumprir, algo a ser complementado. Quando Jesus veio como o Verbo que se fez carne, como o cumpridor de Gênesis 3,15, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quer dizer, ele veio no tempo exato. Jesus não foi prematuro. Jesus, ele cumpriu os 9 meses no ventre de Maria, e Jesus nasceu exatamente no momento determinado dentro do plano da redenção. Nós nada sabemos acerca do amanhã, mas Deus já predeterminou todas as coisas dentro de um prazo fixo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A nossa ignorância acerca daquilo que ainda há de acontecer tem propósitos de fazer com que todos nós nos estabeleçamos dentro do plano da verdadeira fé, para nos definirmos
como pertencentes a Deus ou não. Nós vamos olhar agora com uma atenção bem avantajada. Por favor, preste muita atenção nesse texto que encontra-se em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 25, onde a palavra do Senhor diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Veja bem, no início do texto, no verso 24 desse capítulo 9 de Daniel, a palavra do Senhor fala de 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. De que povo Deus estava falando? Deus estava falando do povo de Israel. E sobre a tua santa cidade. De que cidade Deus estava falando? A cidade de Jerusalém. E aí o Senhor fala que estas 70 semanas estão determinadas para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, tá? Sabe e entende. Agora no verso 25, no começo do verso, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias. Veja bem, quando foi que aconteceu esta liberação da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém? Isto aconteceu no tempo de Neemias, quando Neemias prestava serviços ao rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes, numa determinada manhã, olhando para Neemias, o percebeu bastante triste, bastante angustiado, e chamou Neemias, eu acredito por uma conversa bem franca, para perguntar por que você está assim. Neemias não tinha por costume ser um homem taciturno, um homem cabisbaixo, vencido, derrotado, mas naquela manhã eu acredito que ele, nas suas orações, recebeu revelações de Deus de como estava a situação de Jerusalém, e isto angustiou o coração de Neemias de uma maneira que chamou a atenção do rei. Ele era copeiro do rei, ele tinha a responsabilidade de tomar, de sorver a taça, o vinho que vinha até o rei, para averiguar se não havia veneno, essas coisas. E este homem, ele preocupou o rei com o seu semblante de tristeza, porque não era assim. E quando o rei perguntou para ele o que estava acontecendo, ele abriu o coração e comentou que tudo aquilo é porque ele recebera de Deus revelações de como estava o seu povo e de como estava a sua cidade de Jerusalém. E ali, em 445 antes de Cristo, saiu a ordem. Saiu a ordem, Artaxerxes deu a Neemias cartas para ir a Jerusalém e restaurar os seus muros, as suas portas. E o que a gente percebe aqui? Olha bem, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Se você é bom de matemática, você vai ver que está
se falando de 69 semanas. Mas lá no início do versículo 24, a palavra do Senhor fala de 70 semanas. Então tem uma semana aqui que ficou intercalada no tempo. Foi esse período de tempo que o Senhor abriu um espaço no tempo para que a oportunidade de salvação fosse estendida aos gentios. Aqui eu gostaria de fazer uma breve observação, que muitas pessoas me perguntam se na grande tribulação haverá salvação, e eu não concordo que haja. Respeito a opinião daqueles que acreditam que haverá, mas eu não acredito que haverá salvação para os gentios. Eu acredito que no período da grande tribulação, o acerto de Deus com os judeus, quer dizer, o assunto, o que vai acontecer na grande tribulação é um acerto de Deus com Israel e com a noiva imprudente, a igreja que não vigiou, a igreja que não guardou a sua vida casta diante do Senhor e por descuido ficou no arrebatamento. Então eu não vou discutir esse assunto aqui, porque eu quero me focar neste assunto que é o epílogo da igreja, ou seja, o último capítulo da história da igreja na face da terra. E nós vamos nos focar nisso, e você vai entender que tudo que eu estou propondo aqui neste estudo é levar você a entender que a vinda de Jesus está mais perto, está mais próxima do que você possa imaginar. Pois bem, nós vamos observar que dentro do programa geral de tempo, desde a expulsão do Éden até o último momento da história do homem na terra, o Senhor teve o capricho de subdividir em 7 dispensações. Tá? Nós temos 7 dispensações no âmbito geral de humanidade, e temos 7 dispensações relacionado à igreja de Jesus, de maneira que o fim do mundo para a igreja não é o mesmo fim que o Senhor reservou para a humanidade. O fim do período da igreja na terra acontece no arrebatamento. Neste período de tempo, a história da igreja na terra acaba. E aí nós vamos perceber que depois da grande tribulação vai ter início a um período chamado de milênio. Período de milênio. Nós vamos olhar aqui na frente. Observe bem, as dispensações dentro do âmbito humano, a dispensação no sentido geral, já expliquei que dispensação é um período probatório em que Deus prova o homem dentro de determinadas circunstâncias, esperando do homem obediência. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. A segunda, a dispensação da consciência. A terceira, a dispensação do governo humano. A quarta, a dispensação patriarcal. A quinta, a dispensação da lei. A sexta, a dispensação da graça. E por final, a última dispensação, que é a dispensação do milênio. Agora nós vamos observar que quando o Senhor fala ali no capítulo 9, do verso 24 a seguir, sobre as
semanas de anos que aconteceriam, eu quero que você anote bem aí, que cada uma destas semanas, elas são completas, elas são completadas quando elas completam um ano. Cada semana é uma semana composta de 7 anos, cada semana. Então isso fica fácil para você fazer a sua matemática. Nós ouvimos Daniel falando ali sobre estas semanas que estão determinadas, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. O primeiro grupo de semanas são 49 anos. 7 vezes 7, 49. 49 anos. E se você for um bom estudioso da história judia, da história judaica, da história dos hebreus, você vai poder fazer seus cálculos e vai perceber que Deus trabalhou dentro desses tempos, obedecendo-os de maneira perfeita. 49 anos. E desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. O que eu quero simplesmente trazer à sua lembrança, que aqui nós temos uma semana faltando no número que Daniel recebeu da parte do Senhor, que seria 70 semanas. A Bíblia aqui, no verso 25, fala de 7 semanas e 62 semanas. Então, uma destas semanas fica intercalada no tempo. Aí você vai ver no final do texto aqui de Daniel 9, depois lá do verso 25, você vai ver lá no finalzinho que ele, o anticristo, o inimigo de tudo que se refere a Deus, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Ele vai fazer uma aliança com muitos, quer dizer, ele vai fazer uma aliança com os judeus, e essa aliança será uma semana de 7 anos, essa aliança será uma aliança de 7 anos, e a palavra do Senhor aqui mesmo no livro de Daniel diz que no meio da semana ele vai profanar a aliança. Aí os judeus vão entender que o Messias que eles mataram foi o verdadeiro Messias e que este agora é um falso Messias. Só que aí já vai ser tarde demais, eles vão ter que sofrer muito debaixo do jugo desse terrível ditador mundial. Nós vamos então, queridos, observar uma coisa muito interessante. Eu quero que você compreenda que a pessoa de Jesus, ele é o tema central das Escrituras. Tudo, como diz lá em João, tudo foi feito por ele e para ele. Quando nós olhamos hoje para a história, para o tempo da história, nós vemos a história humana na Terra sendo subdividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo, ele é o centro de tudo. Então nós vemos o mundo sendo subdividido nesse fator. Tempo antes de Cristo e tempos depois de Cristo. Antes de Cristo, houve uma promessa da parte de Deus de que o Messias viria. Tem essa promessa maravilhosa e ela se cumpriu no nascimento de Jesus, o nascimento do Messias. Isaías capítulo 7, versículo 14, fala assim: eis que o mesmo Deus vos dará um sinal, a virgem conceberá
e dará à luz um filho, ao qual porão o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu quero relembrar aos amados aqui que o nosso Deus, o Senhor, Ele trabalha dentro de tempos, tá? Por isso, nós sabemos que quando Jesus veio, Ele veio para cumprir a lei. Se Jesus tivesse nascido prematuro, tudo que Ele realizou para o cumprimento de sua missão teria falhado. Agora tudo, porque quando a gente convida alguém para aceitar Jesus, a gente pergunta: você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Isto por quê? Porque quando Jesus disse está consumado, ele usou a última frase de sua vida humana na terra. Ali ele usou essa frase e ali ele fez uma demarcação da conclusão da obra que ele veio realizar aqui. E o Senhor Jesus, ele para cumprir com legitimidade, para cumprir com exatidão, ele teve que cumprir 9 meses exatos no ventre de Maria. Em tudo, Jesus cumpriu o tempo. Eu lembro quando Maria pediu para ele lá resolver o problema lá em Caná da Galileia, porque o vinho tinha se acabado. Ele olhou para Maria e disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando a gente vê ele lá no Getsêmani, quando chega Judas com aquela tropa para prendê-lo, ele diz para os seus discípulos, ele diz: vamos, porque a minha hora é chegada. Jesus, assim como o Pai, sempre trabalhou dentro de um tempo prescrito. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo: mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu num tempo exato. Ele não passou da hora e nem faltou a hora. Ele nasceu exatamente no momento que tinha que nascer. E com o nascimento de Jesus, a promessa feita lá em Gênesis capítulo 3, 15, se cumpriu na íntegra. Jesus foi enviado até nós, nos trouxe salvação, voltou aos céus, assentou-se à destra do Pai, assumindo um novo papel, o papel de intercessor. Mas antes de voltar para os céus, deu-nos a bendita promessa de que voltaria para nos buscar. Pessoal, eu fico aqui, eu fico imaginando como que as pessoas não são capazes de se apegar a detalhes que dão garantia. Por exemplo, Deus, lá em Gênesis 3,15, promete o envio de um Messias. E lá no nascimento de Jesus, se cumpre com exatidão o que Deus prometeu. Aí nós vamos ver algumas promessas de Jesus, que ele voltaria para buscar a sua igreja. Nada e nem ninguém na face dessa terra é capaz de tirar de mim esta convicção. Eu creio de todo o meu coração que Jesus virá para buscar a sua igreja. Isso não tenho dúvida alguma. Mas não apenas creio que Jesus virá para buscar a igreja. Eu tenho completa certeza que Jesus está mais perto de nós, de vir nos buscar, do que nós possamos imaginar. Lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, aqui nós temos uma promessa feita diretamente pelo nosso maravilhoso irmão mais velho. Essa promessa veio diretamente de Jesus, e aqui no livro de Atos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 11, a palavra diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu o viste ir. E é tão interessante a gente perceber o tanto quanto a perfeição da palavra de Deus é revelada. Jesus estava no Monte das Oliveiras, já 40 dias com seus discípulos, dando-lhes as últimas direções, as últimas diretrizes para execução do papel apostólico, do papel da igreja. E quando ele estava ali terminando de dar as orientações, de repente ele começa a subir em uma nuvem bem diante dos olhos dele, e os anjos aparecem ali, dizem aos discípulos que do mesmo modo como eles estavam vendo Jesus subindo, eles veriam, ou os contemporâneos da volta de Jesus também veriam Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Jesus subiu ali no Monte das Oliveiras, e no livro de Zacarias a palavra do Senhor diz que ele vai descer quando ele vier para estabelecer o seu reino milenar. Quando ele vier para estabelecer o seu reino milenar, ele virá com a igreja glorificada, e a palavra do Senhor deixa muito bem claro que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. Nessa ocasião, eu acredito que cada ser humano vai ter um bom celular para assistir ao vivo e a cores, e para cumprir a palavra do Senhor que diz que quando ele vier para estabelecer o seu reino milenar, todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então vai acontecer, tudo vai se cumprir de uma maneira muito perfeita. Olha, eu gostaria de pedir a você para não se escandalizar em mim diante daquilo que nós iremos tratar agora. Nós temos o texto bíblico de Mateus 24:36, onde a palavra do Senhor diz que mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Aqui a questão de que Jesus irá voltar já está resolvida, não existe dúvida em meu coração, e eu espero que no teu coração também não exista dúvida. Porém, eu gostaria de dizer a você o seguinte:
No capítulo 25 de Mateus, a palavra do Senhor, ela fala de 5 virgens loucas e de 5 virgens prudentes. A virgem que vai ficar no arrebatamento da igreja, ela é tão virgem quanto as virgens prudentes. O único problema dessas virgens é que elas não tinham o zelo no servir ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus virá para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. E a virgem louca, as virgens loucas, 5 virgens loucas, apresentado ali naquele texto, elas representam aquelas pessoas que creem sim em Jesus, creem sim que Jesus voltará para buscar a igreja, mas mesmo sabendo que Jesus voltará para buscar a igreja, eles não procuram viver vida santa, agradável aos olhos do Senhor. Inclusive, eu gosto muito de repetir que a palavra-chave deste grupo de pessoas é esta: não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Eu posso continuar fazendo isso porque não tem nada a ver. Cuidado com esta palavra, tá certo? Então, quando nós vamos agora refletir sobre isso, quando o próprio Senhor Jesus diz que aquele dia e aquela hora nem os anjos do céu sabem, mas unicamente o Pai. Agora eu quero que você preste atenção comigo, que quando o Senhor fala daquele dia, esse período chamado dia é um período de 24 horas. E ele também fala de que a hora é um período de 60 minutos. Então, o dia e nem a hora. Embora no cronograma de Deus seja um momento exato, já está marcado no calendário de Deus. O momento, o dia e a hora já está marcado. O dia e a hora ninguém sabe. Unicamente o Senhor já está lá no seu calendário. Ninguém sabe. Porém, eu quero trazer aqui uma palavra do Senhor que diz assim: eu acredito que todos nós temos o anseio de saber quando o Senhor virá. Eu não preciso saber que Jesus vai vir dia 10 de março. Eu não preciso saber que Jesus virá às 15 horas da tarde. Eu só sei de uma coisa: Jesus virá. Agora, contudo, o Senhor nos deu dentro de sua palavra, revelações que nos anunciam e que nos adverte o tempo que o Senhor virá para buscar a sua igreja. O tempo e a hora, o dia e a hora ninguém sabe, mas o tempo já foi anunciado, tá? O tempo já foi anunciado. Nós é que muitas vezes não prestamos atenção. Mateus 24, 42, 44 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, nós vamos olhar para as Escrituras, porque eu sempre gosto de trazer a lembrança aos meus ouvintes que o escritor de Hebreus, ele diz que o nosso Deus fala de muitas maneiras. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de profetas, por meio de Urim e de Tumim. Deus fala por meio da sua palavra. Eu sempre gosto de lembrar que a palavra de Deus é a maneira que ele mais gosta de usar para falar conosco. Por isso, ele declara: bem-aventurado é aquele que lê as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quando a gente estuda as Escrituras,
nós encontramos nas suas páginas 3 árvores que representam um grupo distinto de pessoas ou uma pessoa. Por exemplo, nós temos a figueira. A figueira, ela representa Israel. A oliveira e a videira, preste bem atenção. A oliveira, ela representa a igreja. Já a videira, ela representa a pessoa de Jesus. Vamos tirar os olhos da oliveira e da videira e vamos focar na figueira. Em Mateus 24, 32 e 34, a palavra do Senhor diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está às portas. Agora, atenção, por favor, atenção máxima. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então vamos olhar para a figueira. Olha aqui em Jeremias 30, versículo de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que te tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão. Meus amados, todos os estudiosos das Escrituras Sagradas sabem muito sobre o exílio de Israel, quando Israel, por sua terrível desobediência, foi dispersado entre as nações. Nós temos um período de cativeiro que Lamentações de Jeremias retrata muito bem, período terrível para o povo de Israel, que ficou devendo para o nosso Deus 70 anos sabáticos. O povo de Israel, a princípio, foi convidado por Deus a trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Depois o Senhor Deus declarou também, promulgou o ano sabático, ou seja, o povo de Israel trabalharia 6 anos e descansaria no 7º ano. Com esse descanso de Israel, a terra deles também descansaria. E o Senhor garantiu a eles que, se eles obedecessem ao Senhor, quando eles voltassem a trabalhar a terra, lá no 7º ano, que eles descansariam no 7º ano, lá no 8º ano, o Senhor multiplicaria a riqueza deles. Mas eles, por incredulidade, desobedeceram a Deus e não fizeram aquilo que o Senhor ordenou. E eles extrapolaram o tempo. Eles ficaram devendo 1 ano sabático, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 60. Quando eles completaram o 70º ano de desobediência a Deus, Deus os tirou de sua terra e os lançou no cativeiro, onde eles foram ser escravos daquela nação gentia. E depois esse povo também foi disperso entre as nações, e por todos os lugares que o Senhor os enviou, eles se foram. E eu acho muito interessante que, muito embora sendo dispersos entre as nações, onde eles colocavam a planta dos seus pés, Deus os fazia prosperar. Eu me lembro de uma promessa que Deus fez a Davi. O Senhor disse: Davi, se os teus filhos pecarem contra mim, eu os castigarei com vara de homens, mas não retirarei deles
o meu favor. Então os judeus, os israelitas, foram expulsos de sua terra, foram espalhados pelas nações, e lá onde eles iam, para onde eles iam, chegando lá, eles prosperavam de maneira muito grande, terrivelmente. Os povos assistiam ao vivo e a cores, esse povo estrangeiro prosperando em suas terras. E um tempo chegou, gente, eu quero me apressar aqui, porque senão vai ficar muito extenso o nosso estudo, e o povo aí é muito preguiçoso para tudo, para ler, para assistir. Quero te aconselhar o seguinte: marque no vídeo aí depois onde você parou, coloque o pause e vê aí direitinho no minuto que você colocou o pause, depois recomece lá para você completar o estudo e não perder a suma de tudo, ok? Então, chegou o tempo de Israel voltar para a terra dele e cumprir aquilo que a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 30, de versículo 1 a 3. Chegou o tempo da redenção de Israel. Nós vemos um texto em Isaías 66, versículo 8, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Quando, gente, esse tempo de Israel voltar para sua terra chegou, o Senhor Deus, ele incitou as nações contra Israel. Um terrível ódio por judeu subiu ao coração dos homens. Eu estava pregando e até fiz uma representação para um rapaz que estava perto, e eu disse para ele, naquela ocasião, quando esse ódio terrível subiu ao coração das nações contra os israelitas, se eu andasse aqui na rua, eu nunca vi um indivíduo, eu nunca vi aquela pessoa nem mais gorda, nem mais magra, e de repente, quando eu chegava perto dele, de repente eu olhava para ele e começava a sentir um terrível ódio contra ele. Essa coisa veio de Deus, porque o tempo de pegar o povo de Israel e fazê-los voltar para a sua terra tinha chegado. E o que aconteceu? Aconteceu um movimento chamado de movimento antissemita. O antissemitismo começou a se levantar com fúria mortal, e a conclusão deste movimento terminou com as nações empurrando os judeus para dentro de navios e os lançando no mar, jogando eles à sua sorte. Se eles iam sobreviver ou não era problema deles. O que as nações não queriam era um judeu na sua terra, e eles fizeram isso. E quando isso aconteceu, eu estou abreviando aqui para você ter uma ideia, eles lançaram, as Nações Unidas na ocasião se viram obrigados a promoverem uma reunião extraordinária. E esta reunião tinha um judeu muito importante no cenário deste movimento antissemita, que reclamava a terra da Palestina de volta para os judeus, aquela terra antiga que Deus deu por herança a Israel. Ele reclamava, esse judeu chamava-se David Ben-Gurion, e esse homem batalhou, lutou, pelejou para fazer com que as nações entendessem que a Palestina era dos judeus, e que os judeus que agora estavam a esmo no mar, dentro de navios, precisava de uma terra, e não era qualquer terra que lhe serviria. A terra que ele reclamava era a terra de Israel, era a terra da Palestina, e ele nessa reclamação acabou chamando a atenção das nações
né? E foi feita aquela reunião extraordinária, e naquela reunião foi colocada a votação se a Palestina deveria ou não ser devolvida aos judeus, e a votação acabou ficando empatada, ficou 1-1, ou 50-50, ou 1000-1000, e de repente sobrou para um brasileiro chamado Oswaldo Aranha dar o voto Minerva, o voto que decidia sim ou não. E de repente este bendito homem, ele, sem saber que estava trazendo sobre o Brasil, nossa nação, as maiores bênçãos do céu, esse homem disse sim para Israel. Ele disse sim, Israel tem por direito a Palestina e deve-se entregar a eles têm que voltar para sua terra. Ele deu seu voto Minerva, ele decidiu isso. E lá atrás, quando o Senhor Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem. Com essa atitude, esse homem chamou a atenção de Deus para o Brasil, porque representando a nossa nação, ele abençoou a Israel. Hoje Israel é uma nação com terra, uma nação que está dentro de sua terra, está lá porque um brasileiro assinou e deu o seu voto de confiança a esta nação. Então, nós vamos novamente olhar aqui para a figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Tá? 1948. A palavra de Deus em Isaías 66, verso 8 se cumpriu. Pois através de David Ben-Gurion, o Estado de Israel foi proclamado e estabelecido, e o cronômetro de Deus foi ativado. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Se ligue aí agora, porque eu quero que você comece a se estremecer na base. Uma geração, por exemplo, uma geração, ela é composta de 70 anos. A palavra do Senhor no Salmo 90, verso 10, diz o seguinte: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, isso aqui não é regra, é exceção, se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então eu quero, em nome de Jesus, que você entenda comigo que uma geração, ela é composta de 70 anos. Lá do nascimento de Jesus, lá da encarnação do Messias, até os nossos dias, quantas gerações já se passaram? E de qual geração Jesus estava dizendo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam? A geração da qual Jesus estava falando é a geração contemporânea do arrebatamento da igreja. Esta era a geração da qual Jesus se referia, dizendo: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Veja bem, 1948 foi o ano em que esta geração começou, quando o Estado de Israel, quando a figueira floresceu, quando seus ramos começaram a brotar. Nesse período começou a geração contemporânea do arrebatamento. Então, se você somar 1948 anos, mais
70 anos desta geração. Quando queria completar 70 anos? Em 2018. 2018 iria completar este período de 70 anos. Como nós temos 4 anos de erro no nosso calendário judaico, nós temos aí hoje que este tempo fecharia aqui em 2022. Ok, veja bem, 2018 somado a 4 anos de erro do nosso calendário gregoriano dá 2022. Agora, o que eu quero convidar você que ama os estudos das Escrituras e que entende, veja bem, queridos, um texto bíblico que me chama a atenção, ligado a outro, vai chamar a sua também. O Senhor Jesus, ele disse assim: uma geração perversa e incrédula pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Tá certo? Uma geração perversa pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Agora, Pedro, na sua epístola, ele diz o seguinte, que nós, a igreja, não somos geração perversa e incrédula. Nós somos geração eleita. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração eleita. Ele disse que não daria sinais para a geração perversa e incrédula, mas para a geração eleita. Ele prometeu que daria sinais nos céus, na terra e no mar. Eu me lembro de uma vez quando Jesus reuniu seus discípulos e disse para eles: eu não vou chamar vocês mais de servos, porque os servos não sabem aquilo que o seu Senhor está fazendo. Então observe bem, servos não sabem, mas amigos ele revela, ele conta, ele fala, e ele já disse na sua palavra que é a melhor forma que ele escolhe para falar conosco. Então só não a percebemos se não quisermos. Nós temos aqui nesse estudo uma revelação de Deus que vai chamar a sua atenção. Se de fato você é virgem prudente, se você é virgem que leva a sério este negócio de volta de Jesus, você vai, depois de ouvir esta palavra, colocar a sua vida em ordem, como disse o Senhor através de Isaías ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Jesus está voltando, está mais perto do que eu e você possamos imaginar. Então, meu querido irmão, em nome de Jesus, agora preste atenção comigo, porque existe coincidências e existe Jesuscidências. Então eu não acredito que seja uma coincidência, mas a mesma nação unida, onde o nosso irmão Oswaldo Aranha deu seu voto para Israel tornar-se nação, voltar para sua terra, e ali naquela ordem, no ano de 1948, que foi dada início à geração que Jesus disse que não passaria essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Eu e você estamos inseridos nesta geração que Jesus falara, e eu quero te dizer que coincidentemente existe uma proposta dessa mesma ONU, uma proposta que, se você entrar na internet, você vai ver que está bombando na internet a questão da Agenda 2030. 2030, a ONU tem uma agenda que ela precisa executar, e diz tudo aí na internet que a execução dessa agenda tem que começar agora em 2023, e eles terão 7 anos, quer dizer, até 2030
eles têm que executar esta agenda. Quer dizer, meu querido irmão, só não enxerga quem não quer ver. Diz que o pior cego que existe é aquele que não quer ver. 2023 começa a ser executada a agenda global, a agenda da ONU. Dentro desta agenda está determinado o surgimento de um governo mundial, de um governo único, de um governo na mão de um só homem. E todo estudioso de escatologia bíblica sabe muito bem do que se trata. Este governo mundial, de quem se trata? É da pessoa do anticristo, daquele que vai governar com mão de ferro, aquele que durante os 7 primeiros anos dos 3 anos e meio, primeira parte da grande tribulação, ele vai se apresentar como príncipe de paz. Mas a palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, apresenta 2 cavaleiros montados em cavalos brancos e vestidos de vestes brancas. Um é o príncipe da paz, um príncipe falso. O outro difere deste príncipe, não porque ele está com outro tipo de veste, porque ele também está vestido de veste branca, que significa paz, e ele também está montado no cavalo branco. Mas a diferença dele daquele outro é que ele traz na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está falando do meu e do teu Jesus. Mas aquele príncipe falso da paz, nos 3 anos e meio primários da grande tribulação, ele vai apresentar-se como o Senhor da paz. Ele vai resolver o problema de saúde, o problema social, o problema financeiro. Ele vai resolver o problema dos homens para ser ovacionado. Mas a palavra de Deus em Daniel 24, ela diz simplesmente que no meio da semana, quer dizer 3 anos e meio depois, ele vai profanar o templo dos judeus, que vai ser reconstruído logo, na sua ascensão. Haverá construção, porque eu creio que será ele, lá no velho, quando foi destruído o templo, lá em Nebuzaradão destruiu o templo, nós vemos que Herodes foi aquele que fez de tudo para a reconstrução daquele templo. E Herodes era um rei ímpio, maligno, terrível. E quem vai reedificar o templo dos judeus é o anticristo. E ele vai fazer aquilo que Jesus disse: derrubem esse templo, e em 3 dias eu o reedificarei. Diante de toda a tecnologia que nós estamos vivendo, a engenharia dos nossos dias, não terá dificuldade nenhuma para o anticristo conseguir reedificar o templo que foi construído dentro dos parâmetros normais 40 anos, e ele vai reedificar em 3 dias. E eu gostaria de dizer para você que este tempo é chegado, está chegando o momento, está chegando a hora, e eu e você temos que colocar a nossa vida no altar. Precisamos nos santificar para que aquele dia não nos pegue de surpresa. É isso mesmo, Israel. Agora, para a gente concluir aqui, pessoal, eu gostaria de falar que quando nós, em se tratando de Israel, quando o Senhor Deus tirou Israel do Egito para levá-lo para a terra prometida, aquela saída dos judeus recebeu aquele nome, o êxodo dos judeus. O êxodo dos judeus, eles exatamente o que vai acontecer no arrebatamento. O arrebatamento da igreja será tirada da igreja do mundo. E o êxodo foi a tirada de Israel do Egito. O Senhor, com mão forte, vai nos tirar dessa terra. E eu quero fazer uma ligação entre o período do êxodo com o período do arrebatamento, e eu quero que você se sintonize comigo. Você vai dizer um dia aquele homem foi usado por Deus para falar comigo e eu não dei crédito.
Então preste bem atenção. Antes de tirar o povo do Egito, o Senhor castigou o Egito com 10 pragas. E antes de o Senhor tirar a igreja através do arrebatamento, o Senhor vai castigar o mundo com 10 pragas, porque a igreja, o Israel, é sombra das coisas futuras. A realidade é a igreja, E vai acontecer, nós estamos repetindo o eco de Deus. Estamos repetindo agora o eco de Deus. Israel foi tirada com mão forte. Antes de ser tirada do Egito, Deus castigou o Egito com 10 pragas. Quando o Senhor Deus for tirar a igreja do mundo, o Senhor vai castigar a humanidade com 10 pragas. O livro de Oséias diz: o Senhor tem uma contenda com os moradores da terra. E a primeira praga que nós vemos que Deus derramou sobre o Egito é a praga do sangue. As águas foram transformadas em sangue. Sangue representa morte e redenção. E ali começou o tratamento de Deus com Israel. Agora nós não temos como dizer que não está acontecendo o mesmo conosco. Veio aí essa praga chamada Covid-19, que fez tantas vítimas, que matou muita gente, morte e redenção. A palavra de Deus diz: o tempo da vossa redenção está próxima. Transformou a água em sangue, e agora nós estamos vendo este grande derramar dos juízos de Deus sobre a terra através do Covid-19. Foram milhões de pessoas que morreram. A segunda praga que Deus derramou sobre o Egito é a praga das rãs. Gostaria de lembrar a você que todos os reis que guerreavam para tomar uma terra, quando esta terra era tomada, dentro da liturgia de conquista, era enviado os seus vassalos na frente do rei, que chegavam naquela terra, colocavam as coisas em ordem, edificavam ou construíam um altar em frente do palácio onde o rei iria tomar posse. E aí, quando o rei chegava, se assentava no trono e sobre sua cabeça era colocada a coroa. Então eu quero dizer para você que as rãs, as pragas das rãs, representam demônios e muitos demônios. A partir desta data que estamos aqui, porque cada praga teve um período de tempo de sobrevivência. Quando ela ia terminando o seu tempo, ela diminuía e entrava outra praga. Logo que a praga do Covid-19 estiver acabando, virá outra praga terrível sobre nós. E esta praga será a manifestação pública de demônios. Muitos verão demônios dentro de suas casas. Hoje, por consequência da ordem das coisas, dentro do plano da redenção, eles estavam proibidos de se manifestarem, e eles estavam se manifestando de maneira oculta. Agora não, agora nesse período, logo que terminar, olha bem, neste momento que eu estou pregando esta mensagem para você, nós estamos vendo um novo surto de Covid, só que agora ele vai vir mais fraco, porque ele também vai acabar, porque o tempo dele está terminando. Mas quando terminar esse tempo, virá o tempo em que os demônios estarão se manifestando, vai ser filmado, muita gente vai ver, vai ter condições de filmar demônios dentro da casa das pessoas, levando as pessoas à loucura. E eu gostaria de dizer a você, logo que terminar isto, estes demônios precisam preparar o cenário mundial, o cenário das nações, para a posse do anticristo. O anticristo não pode tomar posse antes do tempo. Enquanto a igreja de Jesus estiver aqui, ele não pode tomar posse. A igreja precisa ser tirada para que ele tome posse. Veja só
a terceira praga que Deus enviou sobre os egípcios. O Senhor enviou piolhos. Piolhos são ações na mente. Nossa, meu Deus do céu, eu gostaria que você prestasse atenção, porque logo que terminando a praga dos piolhos, eles já vieram, da praga das rãs, os demônios já vieram e já prepararam o cenário mundial para o assento do trono do falso Messias que os judeus estão esperando. Logo que estiver terminando isso, que eles concluírem o seu papel, o poder deles vai diminuir um pouco, e aí vai entrar um novo tipo de ação demoníaca que será na mente. A Bíblia diz que os homens desmaiarão de pavor ante o bramido do mar e das ondas. Haverá um surto psicótico sobre a humanidade. Os homens, hoje nós estamos vendo pessoas com depressão. Depressão não chega nem perto do que irá acontecer na mente dos homens. Os homens vão ficar loucos, os homens vão ficar dementes, os homens vão começar a fazer coisas que só monstros conseguem fazer, porque os homens perderão a sanidade mental, porque os demônios vão entrar na mente. E a última praga aqui que eu quero falar, que eu não vou falar das 10 pragas, só quero falar da quarta. A quarta praga é a praga das moscas. A quarta praga é a praga das moscas. E eu não sei se você sabe, mas quando lá os judeus acusaram Jesus de estar expulsando demônios por parte de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Beelzebu não é outro senão este ser humano que será possuído. Ele vai possuir este ser humano que vai emprestar o seu corpo para ele usar, que será chamado anticristo. Ali nós vemos então que todos os estudiosos sabem que Beelzebu é o príncipe dos demônios e é o príncipe das moscas, é o deus das moscas. Então a quarta praga é a praga das moscas. E nessa quarta praga, agora eu quero te trazer um detalhe que você possivelmente vai jubilar de alegria. Lá no Velho Egito, quando Deus tirou Israel e derramou as pragas, nas 3 primeiras pragas, o Senhor, ele fez com que aquelas pragas atingissem o Egito, mas aquelas 3 primeiras pragas atingiram também os hebreus lá em Gozém ou Gósen. Atingiram a eles também, mas na quarta praga o Senhor não deixou que aquela praga tocasse nos judeus. Só os egípcios é que sofreram aquela praga. E eu quero te dizer em nome do Senhor que as 3 primeiras pragas vai atingir toda a humanidade, seja crente. Tudo que acontecer com o ímpio vai acontecer com o justo. Tudo que acontecer com o crente vai acontecer com o não descrente. Essas 3 primeiras pragas, elas vão tocar. Vai depender muito do nível de santidade que um crente estiver vivendo. Para o crente que estiver vivenciando uma vida de compromisso e de santidade, os demônios não poderão tocá-lo. Mas não é o fato de um crente estar participando de igreja, de denominação e de estar frequentando o culto que significa que ele será protegido. Não será não. Lá na casa dos hebreus, onde não havia umbrais, não havia sangue nos umbrais da porta, o destruidor entrava e fazia ali vítimas. E quero te dizer em nome do Senhor, por que a quarta praga não vai atingir a igreja? Você sabe por quê? Porque a igreja não vai mais estar aqui. A igreja foi arrebatada. A igreja não vai estar mais aqui. Então eu quero convidar você, noiva do Cordeiro, não seja virgem louca, não seja virgem imprudente, em nome de Jesus. Não deixe faltar óleo na tua candeia, não deixe faltar óleo sobre a tua cabeça, como diz o escritor de Eclesiastes 9:8. Nunca falte óleo sobre a tua cabeça, estejam sempre alvas as tuas vestes. Não deixe que nada e nem ninguém tome a tua coroa. Prepara-te,
Porque a vinda do Senhor está muito próxima. Amém? Nós vamos ficar por aqui e eu quero dizer para você em nome de Jesus, preste atenção, ouça com carinho este vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Por favor, faça isso, faça essa mensagem chegar aos lugares mais distantes do Brasil, faça essa mensagem chegar até no exterior, se possível for, e peça aos seus contatos para que eles também compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, você vai fazer com que muitas pessoas se salvem. Quando eu preguei domingo, ali na igreja Fonte de Água Doce, esta palavra ao vivo, muitas pessoas chorando vieram ao meu encontro, dizendo tanto quanto Deus falou com eles naquela noite. E eu acredito que o Senhor vai falar com muitos também, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Webster e tenho o imenso prazer de contribuir com o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.